O versículo de hoje é para te incentivar a ter amigos, fazer amizades. É 1 Samuel 18:1. Depois de terminada a conversa de Davi com Saul, surgiu tão forte amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o melhor amigo de Davi. Eu pergunto para você, você tem amigos? Você sabia que amigos curam? Você sabia que ter amizade cura o nosso emocional, cura o nosso espiritual? Muitas pessoas hoje estão enfermas emocionalmente, espiritualmente, porque não têm amigos, porque não têm amizades. É verdade que existem muitas pessoas que nos ferem, existem muitas pessoas que nos magoam, existem muitas pessoas que nos fazem mal. Mas é importante, por isso que você precisa ter amigos, amigos que te curam, amigos que trazem cura para você. Você precisa ter esses amigos para que você possa tratar a sua saúde emocional, sua saúde espiritual. Quando olhamos hoje para as redes sociais, nós vemos muitas pessoas criando muitos laços de amizades nas redes sociais. Então, assim, hoje as pessoas veem que quanto mais seguidores, mais as pessoas gostam, né? Mas muitas pessoas confundem esses laços de amizades das redes sociais com laços de amizades que curam. E na verdade, esses laços não são laços que curam. Por exemplo, quando eu era criança, eu lembro que eu tinha amizades que curavam. Eu lembro que a gente brincava, né, de carrinho, de boleba, de peão. E essas amizades eram amizades que curavam, né? Aquelas amizades que você ficava com raiva, mas depois você sorria, você se juntava para brincar. Na minha adolescência também tive muitas amizades, aí já foi amizades de muita conversa, né? Chegava ali, tinha noites que a gente sentava para conversar e não tinha hora para poder parar. Os nossos pais que tinham que estar ali chamando. Eu lembro que quando eu saía da escola, eu tinha alguns amigos que nós parava depois em frente pro lado de fora da escola e ficava ali conversando. Eu estudava à noite e, cara, se a gente não olhasse, a gente trabalhava no outro dia, a gente passava da meia-noite e começava a entrar à madrugada. Ou seja, amizades que curavam de verdade. Ali você falava, você não tinha vergonha de falar as suas dificuldades, você era totalmente aberto e a pessoa totalmente aberta a você. Mas hoje a gente não vê as pessoas construir amizades que curam. E a palavra de Deus diz que Davi tinha amigos. Jesus chamou 12 para andar com eles. E desses 12, tinha 3 que eram muito próximos de Jesus, né? Que era Pedro, Tiago e João. E Jesus disse para aqueles discípulos: hoje eu já não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque de tudo que meu Pai me fez saber, vocês sabem. Então, assim, Jesus, a única coisa que eu acho que Jesus não revelou aos discípulos foi quanto à data da sua vinda, porque ele mesmo disse: nem o filho sabe senão o pai. Eu acho que se
com certeza Jesus soubesse realmente a data da sua segunda vinda, ele com certeza revelaria. Mas ele disse, nem o filho sabe, claro que ele na condição de filho homem, né? Não de filho Deus, porque Jesus na forma de filho Deus, ele sabe todas as coisas. Mas na forma de filho homem, Deus não permitiu com que ele soubesse. Jesus não sabia ali a data realmente de quando ele viria. E está tudo certo, mas Jesus, eu acho que foi a única coisa que Jesus não revelou aos discípulos. Então, tudo que Jesus sabia fazer, Jesus revelou aos discípulos. Os seus milagres, as suas curas, os seus ensinamentos, as coisas do reino, as coisas do reino. Então, você tem amigos que te curam? E Jesus tinha os seus amigos que o curavam. Quando Jesus ia orar, ele sempre deixava os discípulos ali vigiando, né? O seu momento de oração. Jesus tinha o seu momento com os discípulos de retirada, né? Com certeza para falar alguma coisa, para acertar alguma coisa, até mesmo para conversar coisas de outras que não fosse só coisa do reino. Eu penso que Jesus não estava 24 horas falando somente das coisas do reino. Jesus tinha convivência natural, como de qualquer ser humano. Então, assim, quando a gente olha para as redes sociais, é bem provável que 90% das pessoas que te seguem, essas pessoas, elas não têm compromisso de se importar com a sua dor, de se importar com as suas dificuldades. Quando a gente olha para Jonatas era aquele amigo de Davi que ele se importava com as dificuldades de Davi. Davi estava passando por um momento de perseguição do próprio pai de Jonatas, que era Saul, né? Então, assim, e Jonatas era aquele amigo que celebrava as festas, né? Quando Davi vencia uma guerra, ele celebrava as festas com Davi. Mas também Jonatas era aquele que estava ali quando Davi também estava na dificuldade, precisando de um ombro amigo para poder conversar. Então Jonatas era esse amigo verdadeiro, esse amigo que ajudava. Então, você precisa, hoje, com toda a modernidade, você precisa encontrar, nem que seja um ou dois, e esses amigos que nós estamos falando aqui, são realmente os amigos íntimos, aqueles amigos que te curam, né? Aqueles amigos que você pode falar uma dificuldade, você pode contar um objetivo, são aqueles amigos que celebram as suas conquistas, são aqueles amigos que não invejam aquilo que você almeja, são aqueles amigos que torcem por você. Por mais difícil que seja hoje em dia você encontrar essas pessoas, você precisa buscar encontrar essas pessoas. Então, uma forma de você descobrir essas pessoas é você primeiro saber quem é você. O que você valoriza numa pessoa? O que você não tolera numa pessoa? O que você o que você aceita, o que você não aceita? Quais são os seus princípios e valores? Então, aquilo que você é o que você vai tentar achar no outro. Claro que as pessoas não são perfeitas. Às vezes, seu amigo vai ser imperfeito. Mas a amizade é uma construção. Se constrói, né? Então, assim, você não vai pegar da noite para o dia e falar, e essa pessoa apresentou esses sinais
de que eu acho que são sinais de um bom amigo, então eu vou fazer amizade com essa pessoa. Não, você vai começar a construir um relacionamento com essa pessoa. A nossa vida é uma constante construção. Davi e Jonathan se conheceram em uma condição extremamente conturbada pós-guerra. Davi vence a guerra e aparentemente, sob o impulso dessa vitória, Jonatas firma uma aliança de amizade a ponto de Jonatas se alegrar de se despir de suas armaduras e entregar a Davi. Então a gente vê aqui que a amizade de Davi com Jonatas se constrói num momento conturbado. Eles estavam numa guerra e, terminando a guerra, Jonatas forma uma aliança com Davi. Você percebe que as amizades se constroem, aqui construiu, onde eles estavam, um ambiente, não era um ambiente favorável, mas eles estavam num ambiente onde eles se encontraram. Então, você precisa estar em lugares onde você vai conhecer pessoas, no seu trabalho, você precisa visitar lugares, você precisa estar vivendo a vida, e a partir do momento que você está vivendo a vida, você vai conhecer pessoas, você vai se conectar com pessoas. Esse ato de Jonatas demonstra um reconhecimento do próprio Jonatas do valor desse novo amigo. Com certeza Jonatas era aquele amigo que ajudava Davi nas suas dificuldades. Era aquele amigo que celebrava as festas das guerras com Davi, e era aquele amigo que chorava quando Davi estava numa dificuldade. É importante que nós não vamos ganhar sempre. Muitas vezes existem pessoas que acham que vão vencer tudo sozinhas, né? Vão tomar sempre decisões acertadas sozinhas, vão conseguir tomar as melhores escolhas sozinhas. E, claro, a gente hoje tem muita referência, pelo menos na internet, no YouTube, de como tomar uma decisão, de como fazer boas escolhas. Mas existem amizades que te curam mais do que livros. Existem amizades que te curam mais do que você ficar vendo um vídeo no YouTube. Só porque você está tendo a convivência de um ser humano ali com você. Você está tendo a convivência de outra pessoa ali com você. Então precisamos entender que a nossa vida é uma obra em construção. Então você precisa entender, a nossa vida é uma obra em construção. Talvez a amizade que você tem hoje, daqui 5 anos, essa amizade já não seja mais aquela amizade. Por exemplo, os meus amigos de adolescência hoje já não fazem parte da minha nova fase. E tá tudo bem. Por quê? Porque pessoas seguem seus caminhos. Ciclos se terminam. Por exemplo, quando a gente olha para a companhia a companhia de Ló com Abraão. Ló era o sobrinho de Abraão e era companhia, e sempre foi uma companhia de Abraão. Mas chega uma nova fase na vida de Abraão que teve que cada um seguir seu caminho. E tá tudo bem. Você não pode ser apegado também ao seu amigo. Você não pode ser apegado às pessoas. Você tem que ser uma pessoa aberta às oportunidades. Então, se por exemplo uma pessoa hoje está abrindo uma oportunidade de ser um amigo seu em alguma área da sua vida, seja amigo, seja flexível, mas também seja flexível quando essa amizade tiver que se romper,
quando você tiver que seguir o curso da sua vida, quando essa outra pessoa tiver que seguir o curso da vida dela. Muitas pessoas não sabem lidar com isso. Muitas pessoas, quando fazem amizade com uma pessoa, essa pessoa, o mundo dessa pessoa acaba. Eu mesmo, particularmente, já passei por isso, né? Quando eu comecei a ver que alguns amigos meus começaram a decidir suas vidas em outras fases da sua vida, e eu não estava pronto para aquelas fases, você começa tipo que perder essas pessoas. Hoje, com as redes sociais, é bem mais difícil você sentir isso. Por quê? Porque as redes sociais, se a pessoa foi para outro país, ela está ali com você ali, né? Você está ali no celular. O ruim é a presença dessa pessoa, que você não... É mais difícil de você obter a presença da pessoa. Mas hoje, com as redes sociais, fica menos difícil você sentir ali. Mas mesmo assim, você pode estar ali conversando com essa pessoa, compartilhando com essa pessoa. Claro que você tem que observar qual é a fase que você está vivendo hoje, né? Talvez essa pessoa não está mais na fase que você está vivendo, ou você não está na fase que a outra pessoa está vivendo. Então você precisa entender que não dá para você querer fazer tudo sozinho. Então precisamos entender que a nossa vida é uma obra em construção. E é importante nós construirmos com verdadeiras amizades. Então, a nossa vida é uma obra em construção, e nós somos os engenheiros da nossa vida. Mas nós precisamos também dos pedreiros, precisamos dos ajudantes, precisamos das outras partes que ajudam a construir essa obra que é a nossa vida. Entende? Então, cara, é o que eu falo para você. Busque ter pessoas, comece a construir amizades, comece a fazer amigos. Então, assim, tem muitas pessoas que fazem terapias. Eu lembro que na minha época não existia o tal da terapia. A minha terapia mesmo era amigos, cara. E eu falo que amigos curam mais do que terapias e livros. Eu falo que as habilidades sociais que eu tenho hoje vieram muito dessas amizades. Os livros te ensinam muita coisa de como se lidar. Claro que na vida você vai ter as frustrações, você vai ter as decepções, às vezes até aqueles amigos que te curaram, um dia vieram te ferir, por algum motivo ou outro. Mas a vida é uma construção, e eles também estão construindo a vida deles. Por isso que você tem que observar, como está a construção dessa pessoa. Essa pessoa está no mesmo ritmo que você, essa pessoa está na mesma fase que você, essa pessoa tem os mesmos pensamentos de futuro que você. Tudo isso você observa. O versículo de hoje te ajudou a incentivar a construir amizades? Se sim, deixa seu like no vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no Café com Versículo, já se inscreva. Eu quero que você compartilhe o versículo de hoje, o Café com Versículo de hoje, com aquela pessoa que você percebe que tem um grande potencial de se tornar um grande amigo na sua vida. Então esse foi o nosso Café com Versículo de hoje. Essa semana a gente vai falar muito sobre relacionamentos e amizades. Espero que você acompanhe todos os nossos conteúdos dessa semana. Fica com Deus. Tamo junto. É nóis.